Boa noite a todos e a todas. Em nome de Deus e da comunidade sertaniense, nós daremos início aqui à sessão solene de outorga de título de cidadão sertaniense. Eu quero inicialmente aqui registrar, tem que haver a presença dos vereadores Etelvino Júnior, Galvez Siqueira, Edmundo Alves, Tadeu Queiroz, Rita Rodrigues e Washington Passo, para ocupar aqui seus devidos lugares. Eu quero convidar o prefeito do município, Ângelo Ferreira, para compartilhar a mesa. Convidar a segunda vice-presidente da Casa, a vereadora Rita Rodrigues, por favor. Após aqui a composição da mesa e a presença aqui dos vereadores, nós vamos inicialmente aqui, eu quero pedir aos vereadores Etelvino Júnior e Tadeu Queiroz que, por favor, acompanhem aqui Dr. Oswaldo, que é o homenageado desta noite, é o novo sertaniense, né? E agora nós vamos ficar aqui em posição de respeito para ouvirmos o hino de Sertânia. É namorada de Jardim da Cá, Sertânia veio o sol do seu terreiro, o gato que a enfeita servirá a promessa de um porvir alvissareiro. Embora faça tudo ao Deus dará, calamidade em solo brasileiro, Sertânia emerge desse mar de pó para a ressurreição do Moxodó. Quanto é bela Sertânia no deserto que o sol punhal adamantina criva, desperta para a glória que vem perto miraculosamente, é de viva como vaqueiro na catinga enxuta. Sertânia vive lances de odisseia, resiste à combustão, não foge à luta, seus braços Cristo pôs de epopeia. A terra potencial em força bruta, o singular a bela santa ideia, ver raramente o Moxodó passar, ir além com São Francisco se abraçar. Quanto é bela Sertânia no deserto que o sol punhal adamantina criva, desperta para a glória que vem perto miraculosamente, é de viva.
casa, temos hoje a honra, a satisfação de fazer aqui a entrega do título de cidadão sertanense a Dr. Oswaldo, que contribuiu aqui com o nosso município, e a gente, isso é um reconhecimento, né, da comunidade sertanense. Foi uma proposição aqui do vereador Tadeu Queiroz, aprovada aqui por unanimidade nesta casa. Era aqui do Dr. Oswaldo dizer que nós temos aqui uma resolução que tem alguns critérios para que se possa conceder o título de cidadão, né? A gente criou isso aqui para que seja uma coisa, o tipo de cidadão, o cidadão sertanense, quem a gente reconhece que merece, a gente precisa ter o cuidado de fazer a outorga desse tipo de cidadão a pessoas que realmente contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do nosso município, que é uma questão social, cultural, educacional, certo? Econômico, financeiro. Mas aí a gente passou a ter esse cuidado para que realmente a gente faça essa homenagem a pessoas que realmente merecem virarem filhos de Sertânia, né? Eu quero, por isso dizer, convocar aqui o vereador Tadeu Queiroz, foi o proponente, para usar a tribuna e falar aqui um pouco sobre o Dr. Oswaldo Teles Lobo Júnior. Antes do vereador Tadeu iniciar, eu quero convidar aqui o Ivo, nosso artesão. Por favor, Ivo. Gostaria de tomar assento aqui junto aos vereadores. Eu vou adiantar aqui, Ivo é o artesão que a gente está presenteando aqui com essa obra de arte, feita aqui por Ivo, artesão ali do Alto do Rio Branco, que leva o nome de Sertânia aí mundo afora. Ele e outros, né? Mas isso aqui foi uma obra dele. Por favor, vereador Tadeu Queiroz. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vice-presidente da Câmara de Vereadores de Sertânia, senhora Rita Rodrigues, excelentíssimo senhor prefeito do município Ângelo Ferreira, excelentíssimos vereadores Galba Siqueira, Julião Lins, Edmundo José Alves, Washington Passos. Hoje é um dia de festa e gostaria de prosseguir no meu discurso fazendo algumas menções de pessoas que estão aqui hoje para festejar junto com o Dr. Oswaldo Teles Lobo. Gostaria de cumprimentar, em nome de todos os serventuários da Justiça de Sertânia, Flaviano e Dona Anunciada, que fazem parte do Poder Judiciário de Sertânia. Sintam-se, então, todos abraçados. Gostaria de cumprimentar o defensor público aposentado Antônio Carlos Arruda de Queiroz e o defensor público titular da comarca de Sertânia e da regional do Mochotó, Dr. Carlos Humberto Lucena Patriota. Gostaria de cumprimentar Dr. Oswaldo, seus pais, Oswaldo Teles Lobo, nome de seu pai, e Maria Nilza Santana Lobo, sua mãe. Gostaria de cumprimentar ainda sua sogra, Maria Elizabeth, sua avó, Maria Santana, e sua esposa, Tainá Prado.
Por que estamos aqui hoje? Público presente e público que daqui a alguns dias estará nos assistindo através das redes sociais da Câmara de Vereadores. O motivo é muito simples. Dr. Oswaldo foi uma pessoa que desempenhou durante 6 anos sua função aqui na cidade. E essa função poderia ser cumprida de diversas formas, mas quis Deus, o destino e ele que atuasse, não somente de forma programática, mas que atuasse colocando sentimento, impulsionando cada vez mais nossa cidade para que tivesse acesso à justiça. E eu vou passar a elencar para vocês alguns desses fatos tão importantes. Primeiro, Dr. Oswaldo, vou ler seu histórico. Nascido em Feira de Santana, filho dos comerciantes Sr. Oswaldo Teles Lobo e Sra. Maria Nilza Santana Lobo, Oswaldo Teles Lobo Júnior graduou-se em Direito pela UEFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, e logo concluiu sua especialização em Direito do Estado no ano de 2009. Em 2015, tomou posse no cargo de promotor de justiça no Estado de Rondônia, tendo assumido em diversas promotorias, principalmente as com atribuição criminal. No ano de 2016, após o concurso de provas e títulos, foi aprovado no cargo de juiz de direito para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, tendo tomado posse e entrado em exercício ainda naquele ano, em 2016. Sua primeira comarca foi Petrolândia, onde ficou por 9 meses, e logo em seguida, após o edital de promoção por merecimento, assumiu a primeira vara da comarca de Sertânia, assumindo também, em 2018, a responsabilidade da segunda vara de Direito do Foro e o cartório eleitoral da 66ª região, atuando também como juiz eleitoral desta comarca. Hoje, Dr. Oswaldo encontra-se, após nova promoção, como advogado ou como juiz de direito da comarca de Afogados da Engazeira, onde lá exerce suas funções na comarca criminal. Lá. Esse, senhores, foi o histórico do prestador de serviço, da pessoa que veio para aqui para desempenhar seu papel. E agora eu vou passar a elencar para vocês os motivos que fizeram-nos enxergar maior como pessoa, como ser humano, mas também como juiz de direito dessa comarca. Dr. Oswaldo, quando o senhor chegou em Sertânia, o senhor tinha na primeira vara criminal 2.450 processos. Quando o senhor saiu, restaram apenas 900. O senhor tinha na segunda vara, quando o senhor tomou posse, 1.900 processos. O senhor deixou a comarca com 900 processos. Ao todo, ficaram na comarca apenas 1.800 processos. Isso representa, caros senhores, uma redução de quase 50% de todas as demandas judiciais, todas elas, que tramitavam na comarca de Sertânia. E isso, doutor Oswaldo, conversei com o senhor até pelo telefone, isso representa celeridade processual, isso representa justiça, isso representa dar direito a quem tem direito, porque a justiça que tarda não é justiça, a justiça que tarda se torna injustiça. E quantas vezes encontramos vizinhos que possuem uma demanda judicial que precisam apenas, então somente, de uma decisão judicial para encerrar aquela briga, aquela arenga, e muitas vezes essa justiça demora, e aí acontece um crime, e aí desenrola para outro crime, e faz com que cada vez mais o processo se torne mais difícil.
O Senhor, com o seu olhar, doutor Oswaldo, direcionado à parte da celeridade processual, trouxe para a Sertânia um novo olhar. O olhar do advogado que dá entrada numa ação e sabe que não vai esperar 6 meses, 1 ano, para poder ter a liberação do alvará. O olhar daquela senhora que precisa de um alvará judicial porque o esposo faleceu, para receber um dinheiro para pagar as suas contas do mês. O Senhor fez isso através do seu trabalho, dando direito a quem tem direito, nem mais nem menos, ocupando única e exclusivamente a sua função como juiz. E isso é louvável. E é tão louvável que o projeto de lei foi apresentado a esta casa, reconhecido pelos 13 vereadores e aprovado por unanimidade. Comecei a falar agora do Senhor como ser humano e com esse olhar que o Senhor tinha. E preciso falar também que através do Senhor, a Justiça de Sertânia destinou às associações, nesses 6 anos, mais de 350 mil reais, oriundos de um fundo judicial, que seria devolvido ao tribunal. Mas o Senhor, mais uma vez vou frisar, com seu olhar atuante, olhou para essas pessoas, olhou para essas associações que desempenham um papel fundamental aqui em Sertânia e resolveu agraciá-los, porque existia a liberdade da lei, existia a possibilidade de fazê-lo, e aí cabe ao douto magistrado tomar a decisão se envia de novo para o tribunal, que tem um orçamento que é alimentado todo ano, ou se ele faz o que o Senhor fez aqui em Sertânia. Possibilitou que diversas associações dessas, algumas delas com risco de fechar, tivessem uma sobrevida, tivessem uma possibilidade de atender cada vez mais pessoas pensando no social. É por isso, doutor Oswaldo, que lhe dou os parabéns. Lhe dou os parabéns não só por agora ser cidadão de Sertânia, mas pelo tempo que o senhor passou aqui em Sertânia, o senhor tem contribuído com o bem-estar social das pessoas de nossa cidade. E aí, doutor Oswaldo, a gente vem para agradecer, para parabenizar, mas a gente também vem para cobrar. Não tenho dúvidas que daqui a alguns anos, indo no ritmo que o senhor está, por merecimento e não por antiguidade, o senhor estará sentado numa das cadeiras do Tribunal de Justiça como desembargador. E quando o senhor chegar lá, o senhor lembre que nossa cidade lhe acolheu bem, lhe tratamos como irmãos. E aí, todos aqui já sabem, senhor prefeito, eu ando com o Pirex na mão, mas eu não ando para mim não, eu ando para o povo de Sertânia. Quando o senhor chegar lá, que o senhor tiver possibilidade, pense em alguma coisa dentro do tribunal para mandar para Sertânia, a exemplo da questão fiduciária que existe aqui em Sertânia, da questão fundiária que tem aqui em Sertânia, que eu sei que o senhor já atuou diversas vezes para contribuir para resolver diversos aspectos dessa causa. Pense nessas pessoas que desempenham o seu trabalho, mas que precisam de ajuda. Pense nessas pessoas que têm, por exemplo, uma escritura pública e através do tribunal a parte através do tribunal doou a questão da escritura pública para essas casas e fez a regularização dessas casas, dessas pessoas que há mais de 30 anos esperavam por um documento, que não podiam vender sua casa e transferir a propriedade. Transferiam sim a posse, mas não transferiam a propriedade, porque não podiam ainda. E através do senhor foi possível fazer isso aqui em Sertânia. Lembre-se, quando chegar lá no tribunal, de olhar por nossa cidade. Não estou aqui pedindo, e quem me conhece sabe, para que faça um olhar individual.
pelo vereador Tadeu ou por qualquer um que aqui esteja. Estou pedindo que o senhor olhe com a humildade que o senhor tem e diga: eu vou agraciar Sertânia, porque Sertânia é a princesa do Moxotó. E vamos chegar, tenho certeza, cada vez mais longe. Não vou me estender mais. Confesso ao senhor que fazer discurso para mim é um pouco difícil, porque sou meio tímido, mas tenho certeza que daqui a alguns instantes meu tio Antônio Queiroz subirá aqui nesta tribuna e eu fico até com medo, senhor presidente, dessa pancada, porque eu não sei se ela aguenta a chapa que ele vai dar aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Vereador Tadeu, se o nosso amigo Antônio quer bater com força, a gente suspende a palavra. Após as palavras do vereador Tadeu, que foi o autor do projeto de decreto legislativo da concessão do título de cidadão, eu quero aqui registrar a presença da doutora Tainá, esposa do sertaniense aqui, doutor Oswaldo. Acho que eu vou chamar só de Oswaldo, até porque você é mais novo, né? Eu sou mais velho. Nasci em Sertânia, o senhor está nascendo agora. Do defensor público Cássio Patriota, doutor Antônio Queiroz também, defensor público aposentado, né? Mas ainda atua, né? Que hoje está aqui como representante da OAB. Os secretários municipais, Neto Caroeira, Ana Cristina, Edmil Cordeiro, Marcelo Patu, Laís Alves e Admilson Malibu. Aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial ao doutor Admilson, nosso amigo Malibu. Você sabe o que é que eu estou agradecendo. Nós vamos agora. Opa, Irineu Cordeiro está aqui, eu passei aqui, porque eu queria fazer esse agradecimento aqui a Malibu e terminei pulando o nome. Nós vamos ouvir agora a palavra do homenageado, do sertaniense, né? Oswaldo Teles Lobo Júnior, né? O novo sertaniense. Eu quero pedir que o senhor dirija ali a tribuna. Boa noite a todos. Confesso que quando eu recebi esse convite, essa honraria, presidente Antônio Henrique, eu fiquei bastante surpreso e muito honrado. E eu vou começar, antes mesmo dos agradecimentos, iniciar essa minha breve fala, que eu não vou me alongar, ressaltando a honra que eu tenho de ser mais um sertaniense. Então, essa honra, para mim, é extremamente relevante, porque ela foi construída no trabalho do dia a dia, no pouquinho, com o compromisso do dia, com aquela tarefa do dia. E eu fico muito honrado por ser hoje mais um novo sertaniense. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente desta casa, que representa o povo de Sertânia, presidente Antônio Henrique, aos senhores vereadores que estão aqui presentes, que também muito me honram, sei dos afazeres, do trabalho de cada um dos senhores, e fico muito honrado e muito agradecido pela presença dos senhores Edmundo Alves, a senhora Rita Rodrigues, a senhora Galva Siqueira, o senhor Washington Passos e o senhor Etelvino Júnior.
agradeço por demais a presença dos senhores. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao vereador senhor Tadeu Queiroz, a quem teve a iniciativa dessa propositura legislativa, por meio do decreto, me concedeu essa honraria de ser um cidadão sertaniense, e eu gostaria de externar todo o meu agradecimento, toda a honra que eu tenho de ser um sertaniense e de uma proposta que partiu de sua iniciativa. Então, faço um agradecimento especial e muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o senhor excelente prefeito Ângelo, com quem, isso dos 6 anos, né, prefeito? Dos 6 anos que eu tive aqui no Sertânia, o prefeito Ângelo, sempre prefeito extremamente atuante na cidade, respeitado, e sempre, em todas as relações que envolveu o Poder Judiciário e o Poder Executivo aqui no Sertânia, em todas as situações, sempre houve muito respeito, muita cordialidade. O senhor é uma pessoa com quem eu também tenho uma grande admiração e respeito pelo seu trabalho. Eu gostaria de agradecer aos meus pais que estão aqui presentes e que para mim é uma presença muito importante. Durante todo esse período que eu estive aqui em Sertânia, fiz o meu trabalho, certo? Estava sempre honrando meus pais, honrando a educação de base, porque o conhecimento técnico que a gente lida no dia a dia, do direito, decidindo o processo, pesquisando a jurisprudência, procurando um dispositivo de lei que melhor se adequa ao caso, esse conhecimento técnico é muito importante. Mas no dia a dia, no trato com as pessoas, não receber o senhorzinho que não escuta direito, de uma senhora que tem uma dificuldade para subir uma escada, a gente não se socorre aos códigos e às normas técnicas do direito. A gente se socorre àquele aprendizado que a gente traz em casa. Então, eu gostaria de agradecer meus pais, meu pai Oswaldo, minha mãe Maria Elisa e minha avó Maria Santana, que estão aqui presentes, e muito obrigado por tudo. Sem meu pai, minha mãe, minha avó, minha família, certamente não estaria aqui. Eu agradeço a minha mulher, minha esposa, Tainá, que está aqui presente e que durante todos esses anos sempre compreendeu, chegando um pouco mais tarde em casa, né? Chegando um pouco mais tarde em casa, por conta das audiências, e sempre fui muito bem recebido em casa, graças a Deus, é um lugar que eu me sinto em paz. Então, muito obrigado por estar aqui presente. A dona Elizabeth, que é minha sogra, também é uma pessoa muito importante. Cadê minha filhinha? Cadê Sofia? Oi, meu amorzinho. A minha filha Maria Luísa, minha filha Manuela que está para chegar. Então, eu agradeço demais a tudo. Esse momento de agradecimento é um pouquinho longo, porque é impossível passar para os outros tópicos sem agradecer, porque o momento é de festa e de agradecimento. Agradeço a Joildo, que está aqui presente, agradeço a Bruna, vocês são pessoas também muito importantes na minha vida. Agradeço a doutor Antônio, um grande amigo, com quem eu tive a grande honra e a grande felicidade de conhecer. Muito obrigado, doutor Antônio, por todos os momentos que eu tive a felicidade de trabalhar, não só do trabalho, mas aquela camaradagem, aquela amizade, aquela palavra de conforto, aquela tranquilidade, aquele astral sempre para cima que o senhor teve, né? O senhor e o doutor Carlos Patriota, que estão presentes aqui, grandes profissionais éticos, com os quais eu tenho a maior admiração e que eu aprendi muito me ensinaram na lida do trabalho daqui do Sertânia, prefeito. Doutor Antônio é uma pessoa que eu admiro demais, doutor Carlos, da mesma forma, doutor Carlos, quantas audiências em doutor Carlos, quantos júris a gente não enfrentou, aos promotores de justiça que passaram por aqui, prefeito, doutor Júlio César,
doutora Raíssa, doutor Tiago também que esteve aqui presentes. Então, eu agradeço demais. Eu não poderia deixar de agradecer, até mesmo porque eu estou aqui com muito suporte de toda a equipe, porque o judiciário, estou aqui não só por conta de mim, mas por conta de Anunciada, por conta de Flaviano, de Toninho, seu Ivan, Josi, Jô, Ceissa, George, Márcia do aqui, até Venceslau, a Edvilson, cadê quem está faltando mais? Iago, Jorge, cadê? Faltou mais alguém? Adelmo. Cadê Rosa? Estou vendo, calma. Então, eu agradeço demais aqui, porque se não fosse vocês aqui, eu certamente não estaria aqui. E todos os familiares que estão aqui presentes, as autoridades, doutor Márcio, doutor Ademilson, doutor Irineu, a advocacia toda com quem eu tenho o maior respeito. Se me faltei algum nome, eu peço desculpas, mas saiba que meu agradecimento pela presença de cada um dos senhores é imenso. E eu estava num podcast hoje à tarde, e aí o entrevistador me perguntou como é que era se sentir um cidadão sertaniense. Né? Aí eu falei que a primeira impressão que tive foi, eu fiquei surpreso, a primeira surpresa, né? Surpresa porque, e esse sentimento de surpresa foi porque, esse sentimento da surpresa foi porque todos os dias que eu vim para aqui trabalhar, para dar o meu melhor, para fazer o melhor no serviço de excelência e qualidade, jamais pensei que em um determinado momento eu receberia essa honraria de um cidadão sertaniense. Então a primeira impressão, sem dúvida nenhuma, foi de surpresa. E um segundo pensamento que me veio foi o seguinte: para alguém se tornar um cidadão com um título outorgado pela Casa Legislativa do município, antes de receber o título de cidadão, ele precisa se tornar cidadão. E não só se tornar cidadão sertaniense, ele precisa ser visto também como ele precisa ser visto pelos demais como um cidadão sertaniense. Eu creio que quando há esse movimento do se tornar anteriormente e ser visto como um sertaniense, aí surge esse momento. E esse momento ele é completado por um outro movimento. É que quando, além de se tornar um sertaniense, além de ser visto como um, é preciso também que você se sinta como um sertaniense. E eu me sinto como sertaniense. Eu me sinto como sertaniense porque no exercício da jurisdição, e eu estou aqui, graças a Deus, por conta do meu trabalho que desenvolvi, no exercício da jurisdição, aplicando direito ao caso concreto, que essa é a missão do Poder Judiciário, aplicar o direito ao caso concreto. A posição, o exercício da jurisdição, prefeito, ele acaba extraindo três sentidos que são bem evidentes. O primeiro, da jurisdição enquanto um poder de Estado. Quando o magistrado decide, a decisão judicial, uma das peculiaridades dela é a imperatividade. É a imperatividade que se aplica independente da vontade das partes. Óbvio que é tudo com base na legislação, com base no nível de conhecimento do magistrado, mas é um poder de imperatividade, que é uma característica da jurisdição. A jurisdição, ela também tem uma acepção quando ela é entendida como uma atividade. Quando se imagina a jurisdição, com aquele poder de aplicar o direito ao caso concreto, enquanto atividade, a gente pensa nos órgãos do poder judiciário, a gente vê o fórum, vê o Tribunal de Justiça. Então a gente imagina a jurisdição como um conjunto de órgãos de Estado. Mas tem um terceiro sentido de jurisdição que, para mim, eu tenho uma maior predileção, que é enquanto a jurisdição enquanto um direito fundamental. A Constituição, já num dos incisos 35 do artigo 5º,
ele prevê que todo aquele que se sente lesado ou ameaçado, que tem o seu direito lesado ou ameaçado de lesão, ele pode se socorrer ao Poder Judiciário. De modo que o Poder Judiciário ele fica em uma ponte que vai de um direito lesado a um direito satisfeito. E o Judiciário ele é inafastável. E essa jurisdição, enquanto um direito fundamental do cidadão, é, sem dúvida nenhuma, a acepção da jurisdição que mais me enche os olhos. A jurisdição, quando ela tem um direito, ela dá àquele que precisa, àquele que tem, que deve receber aquilo que lhe é de direito. E a jurisdição compreendida como um direito fundamental é, sem dúvida nenhuma, uma grande lição que eu desenvolvi aqui em Sertânia, e por várias competências, né? Primeiro, na competência criminal, dos processos de júri, doutor Antônio e doutor Carlos. Como é triste para uma família esperar anos e anos um julgamento da morte de um familiar seu. Como é triste esperar anos e anos uma mulher que foi vítima de violência doméstica familiar, esperando uma resposta do Estado por conta de uma violência sofrida por um comportamento misógino de alguém que distrata, que violenta, que maltrata. Quanto é triste para uma vítima que foi uma vítima de um crime de roubo não ver julgado aquele seu algoz. E da mesma forma, daquela pessoa que ainda que é acusada, aquela pessoa que aí contra ele existe uma imputação, o quanto é difícil passar anos a fio e não ter conhecimento de quando será a sua audiência para que ele, se culpado for, pague sua dívida que tem com a sociedade. Então, isso é um campo criminal. Mas a jurisdição ela não só se restringe no campo criminal, nós temos também no campo civil. O quanto é importante, senhor presidente, aquele que tem um crédito, ter a satisfação de recebê-lo. O advogado que tem o direito a receber sua alvará, vereador Tadeu, chegar no dia, ter aquele seu dinheiro, porque é o resultado do trabalho do advogado, ele tem esse direito. O quanto é importante aquela pessoa que está com a causa na justiça por conta de herança e passa-se os anos, ela fica sem receber, quanta aflição, é um problema familiar, os irmãos entram em conflito, a viúva fica perdida no meio de uma confusão por conta de herança, mas você consegue trazer uma resposta não somente patrimonial e civil, mas de harmonia para a própria família. Tem um campo criminal, tem um campo civil e o campo da família, prefeito. Da alegria que eu sempre tive aqui, lá no salão do júri, aqui do fórum, de celebrar casamentos, de ver famílias sendo formadas, e também a outra metade, prefeito, quando por alguma razão, para seguir sua vida feliz, cada um dos consórcios decide por alguma razão encerrar aquele relacionamento e dar início a um novo. Um pai que precisa responder pelo pagamento de sua pensão, e quando ele sabe que se não pagar, ele tem a sanção de em determinado momento ser preso, mas por conta dessa obrigação, a criança ela não fica desamparada, a mãe não precisa ficar mendigando a um parente, a outro, para comprar um leite, pedir uma despesa médica. E um dos temas que são mais sensíveis, além do criminal, do de família, do civil, o do tema do direito de criança e de adolescente. Aqui, prefeito, nós temos uma equipe que se dedica bastante a casos de crianças que, por alguma razão, famílias desestruturadas, mães ou pais que vivem no mundo das drogas, não conseguem criar minimamente seus filhos. Crianças que são abandonadas, crianças que, infelizmente, por alguma razão, são deixadas ao Deus dará. E aqui em Sertânia a gente acolhe nas audiências concentradas, e
ficava presente em CREAS, CAPES, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, e sempre a gente sentava para vamos resolver. E sempre fazia a maior questão de ouvir todo mundo para a gente encontrar a melhor solução para o caso. Uma das crianças, senhor presidente, ela estava abandonada, a mãe tinha problemas psiquiátricos, uma situação bem difícil, e ele já estava completando mais ou menos os seus 12 anos. Todo mundo sabe aqui que quando o adolescente ele vai ficando um pouco mais de idade, a probabilidade dele ser adotado é mais difícil. Crianças de até 4 anos é muito difícil elas ficarem aguardando no cadastro de adoção. Mas vai chegando grupos de irmão, idade mais avançada, é bem difícil. Mas no caso desse rapazinho, ele teve, por processo de adoção internacional, hoje ele mora em Paris. O pai dele, a informação é de que é um vereador de Paris. Veja o quanto a atenção do poder público, do poder judiciário, do município mudou a vida da criança. Se não fosse a ação do Estado, o que seria dessa criança? Então, todos esses trabalhos e tudo aquilo que eu falei foi pensando no caso que eu tratei. Foi pensando no caso, como eu já fiz várias audiências com o Jorge, com o Iago. A senhorinha não podia subir, que a sala de audiência lá no primeiro andar, a gente descia a fazer a audiência com ela lá na Copa, onde ela via que era o melhor lugar para ela poder fazer. Então, um dos aspectos de ser cidadão da Constituição, um dos aspectos da cidadania, é a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, né? Então, eu sou cidadão sertaniense por decreto e também por título de eleitor, viu? Eu sou um cidadão. O meu título de eleitor é daqui de Sertânia. E a minha capacidade eleitoral ativa, a de votar, a passiva é de ser votado. Essa eu não tenho, prefeito. Não. Aqui eu estou. Essa função é melhor desempenhada pelos senhores. E a minha capacidade eleitoral ativa é daqui de Sertânia e é um dos reflexos da minha cidadania. E eu gostaria de agradecer a todos a minha felicidade, a minha honra de estar aqui hoje, na data de hoje. Eu me sinto muito honrado, é um motivo de muita alegria para mim. Me tornei sertaniense, passei a ser visto como sertaniense e hoje, sem dúvida nenhuma, me sinto sertaniense. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Quero convidar aqui o prefeito do município e o vereador Tadeu Queiroz, por favor, e convidar aqui Ivo para a gente fazer aqui a entrega, registrar a presença de Marcos, artesão. Acho que não sei se tem mais alguém aí, me passaram só a informação de Marcos aqui, se tiver mais algum artesão aqui, eu quero lhe contar que a gente, quando eu assumi aqui a presidência, eu vou tirar o doutor aqui, o Oswaldo, a gente pensou nisso de fazer a entrega do título de cidadão, mas também
homenageando a pessoa e homenageando também o artesanato sertanense. Aí a gente passou a adotar aqui, é um padrão, certo? Aqui ninguém fica, nenhum filho de sertânia seja diferente um do outro, né? Eu não tenho um desse não, nasci aqui, vou inteirar 65 anos e não tenho um bichinho desse. Os outros estão ganhando, a gente resolveu por isso fazer. Marcos fez alguns, né? Depois Ivo está fazendo, depois vai assim ao longo do tempo prestigiando os artesãos sertanenses. Por favor, vereador, prefeito, fazer a entrega aqui do. Estaria com uma certidão de nascimento, né? Eu gostaria. Ângela, você entrega isso aqui. Enquanto você entrega, eu vou fazer aqui a leitura, né? Decreto Legislativo 03/2024, a emenda concede ao senhor Oswaldo Ferreira Lobo Júnior o título de cidadão sertaniense. A mesa diretora da Câmara do Estado de Sertânia faz saber que o plenário da Câmara aprovou o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido ao senhor Oswaldo Ferreira Lobo Júnior o título de cidadão sertanense para outras providências. Sala das sessões em 23 de abril de 2024. Foi a data. E aí, hoje, 23 de maio, um mês depois, ele está recebendo aqui. Certo? Sim. É a certidão de nascimento aí, né? Ok? Obrigado. Eu quero convidar o doutor Antônio Queiroz, Antônio Carlos Arruda Queiroz, seu Antônio, como eu chamo, por favor. O senhor está aqui como representante da OAB, da subseccional Arco Verde, né? É o representante hoje que fará de homenagem ao novo sertaniense. Por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Casa José Severo de Mello, gostaria que, se possível, o senhor chamasse para compor a mesa também outro artesão que tem uma representatividade também em todo o país, que é Marcos, que está aí presente na galeria. Por favor, Marcos. Esse cara tem uma peça na mesa do Papa. Não é para todo mundo, não. Excelentíssimo senhor presidente da Casa José Severo de Mello, o vereador Antônio Henrique Ferreira dos Santos, compõe como presidente da mesa ao prefeito do município, Ângelo Ferreira dos Santos, a vereadora Rita Rodrigues, ao hoje, que recebeu a honraria, Dr. Oswaldo Lobo, ao que propôs, fez a proposição, meu sobrinho Tadeu Queiroz, líder do governo, da bancada do governo, a Julião Lins, o líder da bancada da oposição, e eu queria dizer que, em nome das mulheres, da Secretaria de Educação que aqui estão presentes e as demais, em nome de Emanuel Moraes, eu faço referência a toda mulher sertaniense e pernambucana. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras hoje, a doutor Oswaldo, complementando o que Tadeu disse. Há de se observar
que os grandes escritores dizem, Euclides de Cunha, que o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Não tenha dúvida quanto a isso. Peço também para fazer uma parte e dizer que aqui estão os colegas Márcio, Malibu, que eu tenho grande luta, que é tido como madeiral, como dizia Ariano Suassuna, é madeira de lei. Está aqui Júlio, que foi comigo, e está ainda a referência, eu vou fazer, do colega um pouquinho na frente. Então veja bem, demais vereadores, demais presentes. O que eu digo é que Sertânia, quando o Dr. Waldo chegou, existe um sistema do tribunal que considera a comarca crítica e sair da crítica. Quando ele chegou, Sertânia estava lá no vermelho. Sertânia, a cidade, era considerada uma comarca crítica. Ou seja, é aquela que pelo período de 90 dias não teve nenhum processo, o processo não foi movimentado. E com muita propriedade, o Dr. Oswaldo se identificou e disse o seguinte: vamos tentar resolver. Mas o que foi que ele pensou, vereador Rodrigues, vereador Galba? Houve uma preocupação do Dr. Oswaldo, foi um grande gestor. Teve coragem, acima de tudo, de acreditar e ir no povo de Sertânia. Por isso, hoje, ele está recebendo o título sertaniense. Ele chamou a Anunciada, que nasceu lá em Serrinha, em Henrique Dias, lá perto, lá já na divisa, e disse: é a diretora da primeira vara de Sertânia. Então ele começou a arrumar a casa. Vamos capacitar. Ele foi conseguir uma reforma do prédio. Deixou daquela tradição que tinha, o nome Ulisses Lins, deixou lá, não mexeu, disse pouco. Disse: vamos dar a carga no ser humano. Chamou Flaviano para ser o diretor da segunda vara. Filho de quem? De Vavá do DR. E aí ele pensou, como nunca que hoje pensam os demais juízes de direito, ele disse: eu só consigo sucesso se eu conseguir formar a simetria do Poder Judiciário. E o que era a simetria que você precisaria saber é você ter não só o órgão julgador, mas você ter o órgão acusador, que era o Ministério Público, mas você ter o órgão da defesa, que são os defensores e os advogados com suas prerrogativas. E foi aí onde o Dr. Oswaldo começou a alavancar. Ele começou a unir. E cada um ele fez um curso para todos os funcionários. Uns se amontavam no atendimento. Rosa até que gritou, que não se lembrou dela, mas ela vai estar sendo lembrada agora 2 vezes. Rosa, qual é o jeito que a gente vê que Rosa aqui vai trabalhar? Então, que é a forma que ele deu a cada um. Então, dessa maneira, começou a coisa a fluir. E foi dessa forma. Eu sempre disse a Dr. Oswaldo, por onde ele passasse, Deus deu uma oportunidade a ele e a mim, que eu digo como defensor, vim filho do professor, que era do recenseador, que vim lá de Rio da Barra, onde tem o vereador Washington, lá do Riacho Feliciano, e vem o filho de 2 enfermeiros. Resultado, em Pernambuco existe quase 6 defensores, mas Sertânia, na categoria de defensor público especial, existe 2, e os 2 estão em Sertânia. E assim a gente começou a construir a Rainha do Moxotó dentro desse processo judiciário. Porque não se engane, o pessoal pensa com a mesa seca, esse ano é de inverno, mas o pessoal pensa, prefeito, que a maior sede que o ser humano tem, não pensa que é por água não, é por justiça, gente. Quando a gente passa por um ato injusto, aí é que a gente sabe o valor. Isso deprime, isso mata, isso esfola, e Dr. Oswaldo foi um homem corajoso nesse ponto. Não teve medo da simetria e acreditou. E foi dessa forma que, pegando um número de processos, ele atuou em 4 vertentes. A primeira, como já disse Tadeu, eu vou só acrescentar, ele diminuiu em números decrescente a quantidade de processos. Mas houve o seguinte: tem a distribuição de Sertânia, que é considerada uma das mais altas do estado de Pernambuco. E eu digo que a vara vai fechar, e disse não, porque a distribuição é alta. Mas a distribuição é alta porque o defensor que mais ajuda no estado de Pernambuco é um colega meu chamado Carlos Patriota. Temos
que reconhecer Pernambuco, é de Sertânia, é o filho de Jorge lá no hospital. Então a gente tem que reconhecer esses valores da nossa terra. Então veja, foi o time de Sertânia que o Dr. Oswaldo botou. E aí, naturalmente, não caiu do colo, ele passou a ser sertaniense. Ele passou a respeitar. Tinha um poder do judiciário, respeitava o poder executivo. O outro poder legislativo, que era a Câmara. Então foi dessa forma que o Dr. Oswaldo foi construído porque chegar a ser sertaniense. Então não era questão numérica, mas era questão de agir. Eu vou lhe dizer uma das coisas que eu acho que mais deixa até o prefeito também se preocupa, e muito, é que a gente sabe que uma cidade feita Sertânia, os recursos às vezes são insuficientes, são pouco para fazer tudo. E quem socorre, Vossa Excelência, é o Judiciário. Foram 242 ações para dar medicamentos caros, onde o juiz com a coragem e dava liminarmente, quer seja o município do Polo Passivo, quer seja o governo do Estado, ou quer seja o governo federal. Por ele entendia que tinha cuidado, poder de decidir. Foram 242 no primeiro ano. Famílias que receberam a medicação em casa. Então foi dessa forma. Por isso, por 38 anos de Sertânia nessa história de poder judiciário, Vossa Excelência, eu olho no pessoal sertaniense de cara firme e dizendo que por ano 200 pessoas têm direito à medicação. E se o senhor não se lembra, foi em Sertânia que houve 2 casos, problema no crânio, e precisava, que eles chamam até de capacete, 18 mil reais. Tramitou do Oswaldo, deu a liminar em 2 crianças que tinham afundamento craniano, e tem um que estava com ele, que antes de sair, eu disse a ele, e faço das palavras de Tadeu a minha, eu não estou pedindo nada para mim, eu estou pedindo para o povo de Sertânia, para o povo que precisa, para o povo que paga imposto, para o povo que não tem oportunidade, e eu tenho comigo e carrego comigo que a maior missão que eu tive da minha vida foi dar voz a quem não tem, foi falar com quem não fala. Então sempre fui destemido e nunca deixei de autonomia, e foi esse cuidado que fez Vossa Excelência. Sertânia, que era feito do meu Santa Cruz, que eu sou eu e o doutor Malibu, Santo Sofredor, nem letra tem mais, Malibu. Nós já estamos na até a letra caindo, não tem mais nem letra do time de futebol. A gente se acabou. E Sertânia era desse jeito, era tão crítico que nem medalha recebia. Aí o doutor Oswaldo ajustou, chamou a gente, o doutor Carlos, com tudo. Sertânia faz o primeiro gol. Sertânia é ouro. Olha como a gente gosta da Olimpíada. Ganhamos ouro em 21, ouro em 22, ouro em 23 e hoje, agora no mês de maio, ontem, recebemos a notícia que Sertânia é ouro de novo. Então prova isso. Mas doutor Oswaldo se preocupou muito, e eu quero dizer ao prefeito Andro, como gestor o senhor tem uma coragem, mas não sou eu botar aquela medalha no pescoço ouro, não. Tinha que ter o 14º salário que vão receber devido a essa premiação. Ele entendeu que o presidente do tribunal tinha que baixar, como o CNJ baixou, e todos estão, sabe por quê? Até eu estou usando aquela parte de sorriso. Está todo mundo assim. Está bom demais. Mas ele também teve outra preocupação. O 15º que eu nunca ouvi falar. E aí o cabo vai dizer, rapaz, é bom estudar e trabalhar no judiciário. O que foi? Ele, a cada ano, ele fazia em cada vaga uma televisão, um computador, e isso aí, cada um tinha direito de sustento, tanto na primeira vaga como na segunda. Então, doutor Oswaldo, foi essa soma que fez com que o senhor fosse notando que estava se identificando com Sertânia, estava sendo filho de Sertânia. E eu lhe disse, Vossa Excelência, vamos ter cuidado. Aí veio dos funcionários, primeiro que teve os processos que veio, abertando ser sertaniense, ele disse, agora vamos trabalhar nas políticas públicas.
E aí cadastramos 31 instituições. E resultado, e a cada 3 meses eu cobrava dele: doutor, vamos liberar os alvará e vamos dar autonomia às presidentes dessas instituições para poder apresentar o projeto, ter autonomia financeira, que elas gastam como apresenta, sem nenhuma interferência de Vossa Excelência, que aí a sua grandeza está aí, e eles prestam conta e o Ministério Público fiscaliza. E assim ocorreu. As instituições sabem a dificuldade, nós tivemos hoje, visitamos várias instituições, sei que uns têm convênio com o prefeito do município, mas tem que dizer que tem que alavancar mais ainda, porque o povo sertano é carente. E uma das coisas que tem mais preocupado é nos albergues, quando as pessoas são hospitalizadas, porque o custo é grande e precisa fazer um banco de dados. E eu solicitei isso ao prefeito, dizendo que botasse 5 enfermeiras para ficar de prontidão para ser escalada na hora que necessita. Porque quando paga a diária não tem condição para manter. Hoje foi o que mais viu, e de coração partido, o doutor Oswaldo dizia: Tonho não conhecia essa realidade. Então a doutora Fátima é outra que teve a preocupação. A mulher simpática, ela já usa o sorriso sem problema. O creme de sorriso ela já usa, e ela está fazendo o quê? Ela faz um enxoval para aquelas mulheres grávidas, que faz o pré-natal, que aí o poder público proporciona para ela fazer o pré-natal, e ela recebe o enxoval completo. Mas fora isso, o Tadeu Queiroz, através do pai dele e da mãe dele, tem uma fábrica de Jaboatão, que é a Big Boa, e vários enxovais foram dados pelo vereador aqui, independente de dia, processo ou não eleitoral. Fazia isso com uma data que veio do meu pai, vinha da minha mãe, então foi dessa forma que ele fez. E aí foi quando o doutor Oswaldo passou o quê? O coração amolecer. Ele disse: eu tenho que ajudar quem mais precisa. Aí tocou num lugar difícil, o coração amoleceu, e a gente está apresentando os projetos, e o doutor Oswaldo dizia: eu quero. É um nome tão sensato que ele viajou, mas um dia antes de sair da comarca liberou o recurso. Chegou e disse: Tonho, vamos liberar o recurso que está pronto. E eu disse: doutor Oswaldo, isso é o que mais me deixa feliz, é essa rede que a gente fez. Resultado, devido ao trabalho do doutor Carlos ser o homem que mais trabalha, é tanto que ele disse um dia a mim: Tonho, eu trabalho tanto. Eu digo: Tonho, comparado comigo, não, porque eu tenho 40 anos. Ele disse: se flexionar só dava 5. E eu fiquei rico do doutor Oswaldo. Eu disse: mas tá bom. Então ele gosta de trabalhar, está de parabéns. Então foi que houve. Sertânia foi em primeiro lugar, em que hoje tem a Defensoria Pública Regional, defensor de Sertânia. Hoje o Ministério Público está regionalizado e responde por aqui e por Afogados. Hoje o juiz está em Afogados e está passando por um negócio difícil. Aí eu sei, pode ir presente. Como? Ele está lá, mas o coração está sertaniense. Mas aí eu disse a ele que eu tenho um remédio. É que tem 2 instituições. Se eu não pedisse, eu não era defensor nem era advogado. Tem 2 instituições, Vossa Excelência, que está precisando do senhor. É a instituição da Associação Laranjeira, onde a gente quer colocar, porque Sertânia é um município grande, 2.400, e bota em força quilômetro quadrado, o prefeito sabe disso, a dificuldade. Eu quero que o senhor aprove o projeto e não tenha medo do Conselho Nacional de Justiça de mandar o dinheiro para a gente dar esse pedido, que vai ser um pé de chão para quem não tem um campo de futebol, quem não tem uma chuteira de Laranjeira vai fazer esse trabalho lá, porque nós temos aqui povoado por 60 quilômetros. Eu quero encarecidamente pedir a Vossa Excelência, se dedique e o dinheiro chega rápido na conta para a ação ocorrer. Mas eu não poderia pensar de outra forma. Meu pai passou nessa casa aqui, foi presidente. Na época, meu pai passou por aqui e foi vereador. Tadeu está vindo vereador. E eu ia dizer ao senhor, presidente, tem uma coisa que vai precisar de outra instituição, que é mãos amigas. Aí o senhor vai dizer: vai ter pé demais. Nós temos 2.400 km². Essas pessoas, o que mais precisa é vir para Sertânia fazer um exame. Precisa, às vezes, não é atendido, o médico não atende naquele dia. Precisa ficar para outro dia. Aí eu fico na casa do parente, que a gente fica satisfeito. Não fica bem à vontade, por melhor que seja o parente.
às vezes é igual para o quarto principal, não sabe se é o outro. Então, doutor, o projeto Mão Amigas também vai ser passado para o senhor. E vamos colocar recursos com força, porque os presidentes são pessoas sérias, e o senhor sabe disso. A regionalização que o senhor está em Afogados, eu não tenho dúvida, o senhor será desembargador. Agora, aprenda como eu disse, tira o ferrolho e tira a chave da porta, porque eu empurro para ela cair e o senhor me abraça. Não adianta se encasular. O povo pobre precisa da presença nossa. E eu tenho certeza que com isso eu vou contar com o senhor. Esses dois projetos é uma data boa. A gente está precisando para onde? Vixe Maria! Vamos então ver hoje à noite, o senhor já vai trabalhando nele. Se Deus quiser, segunda-feira eu já tenho dinheiro na conta. E eu tenho pressa porque a gente está falando de uma população carente que precisa vir, quer tudo. Eu digo que na minha segunda pega, eu passei, faz 7 anos que faço tratamento, eu sei o que é saúde. Então é necessário, essas mãos amigas vamos dar. E com força vamos jogar dinheiro dela, porque o presidente é direito, todas as instituições, o Ministério Público vai fiscalizar. Agora eu sei que a manutenção é difícil. Mas eu não vou deixar de pedir também o prefeitão. Oxê, vamos botar lá vigilante, vamos botar lá a pessoa para cozinhar, vamos botar uma pessoa para estar lá, uma lavanderia lá. Por quê? Porque sabe que quem mora lá no final de Ribeirão de Ovas Velha, só a viagem de ir e volta, sabe que ficou muito forte por da viagem. Então pelo menos vem, repousa, faz a consulta e no outro dia vai embora. Então nunca considerei isso despesa, isso traduz investimento, volta daquilo que a gente tinha exposto e voltou. Por isso, Vossa Excelência, para finalizar, peço desculpa, Antônio Henrique foi meu colega de estudo, e eu dizia até a ele, eu disse um dia, doutor Carlos, existe outro estudante, o senhor é muito dedicado, eu sou estudante com obra. Como é que eu digo, eu passo na mas estou passando. Não se aperreie comigo. Eu estou passando, estou chegando lá. Então, o que quer dizer? Sertânia tem duas pessoas hoje que representam muito bem Sertânia, o nome Sertânia. Marcos é uma referência. Nós tivemos lá, ele eleva o nome de Sertânia. Nós pedimos para aumentar o pessoal que faz as peças para 50. Mas para isso precisa de dinheiro. Infelizmente, eu já ouvi várias vezes o prefeito dizer, eu tenho boa vontade, mas depende de dinheiro. Então, para a gente fazer isso aqui, vamos alocar o recurso aqui, que o senhor, como sertaniense, não esqueça. Só se trocar o telefone e não tiver jeito de informar o outro, perder o sossego. Porque eu só ligo 3 vezes por dia, no final de semana. E durante a semana eu ligo de manhã, de tarde, de noite. Né? Então, a cobrança é direta. O prefeito conhece muito bem dessa maneira. Então, em Sertânia, eu tenho a dizer o seguinte: veja o quanto nossa região é valorizada. E eu diria, Vossa Excelência, que hoje o senhor ser homenageado, o senhor está sendo homenageado como de Garcia do Leite. Sabe onde ele é? São José do Egito, e foi na autoridade dos maiores poetas de lá de Itapetí. E ele lançou um livro com o nome Carta e Alma. E ele diz o quê? O mês de maio é o mês de Maria. É um mês de quê? De alegria. É um mês que a gente se ir à igreja, frequentar, agradecer. Então, doutor Oswaldo, só torna-se cidadão sertanejo uma boa hora. No mês mariano, esse é um mês também que deve para o defensor público. É dia 19 de maio. Ontem houve uma sessão no Senado, 7 da manhã, 8 da manhã, 14 houve no Senado, e às 16h30 eu até fiquei feliz, porque o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse: eu não consigo administrar esse ministério se eu não convocar a defensoria, mas de imediato liberou logo 50 milhões. E Sertânia vai seguir, vai ser contemplado com 52 milhões gerais, que vamos fazer as sedes de todo que ele quer defensoria, em todo o canto. Está aqui a doutora Tainá que sofre, se mandasse um defensor para cá. Isso é uma coisa rara, mas devido a essa lei agora, devido a Lewandowski dizer, eu como ministro supremo não sabia do poder e da poder que tinha a defensoria pública. E por isso, até na Lava Jato, o Ministério Público contratou o Datafolha
para fazer uma pesquisa e, por ironia do destino, o resultado foi bom, mas não foi o tão esperado. Porque eles, com nota 9,6, ficou a defensoria em primeiro do país. Em segundo, ficou as Forças Armadas. Em terceiro, ficou o Judiciário, quarto, o Ministério Público. Povo é defensoria, povo é defesa. O juiz, quando comete o delito, quem defende? O advogado. Se for um pobre, o defensor. Se o promotor cometer também, ele não vai se autodefender, precisa do advogado. Agora, aquele pobre desconhecido, ele precisa do defensor. Então, encerro minhas palavras dizendo o seguinte, doutor Oswaldo: vamos ajudar essas instituições. Eu acredito que Rita, que tem um coração bem largo, é uma mulher que sempre está em integração social, é uma mulher que pensa dessa forma, e a vereadora tem que pensar o seguinte: vamos ajudar quem mais precisa. E a ação da gente só pode ser, sabe como é? Com as mãos amigas. E aí eu digo: ó Deus, Sertânia é bom demais. É só alegria. O filho ilustre feito o senhor, doutor Oswaldo, tem que só se lembrar da gente. E aí o senhor vai receber um presente, espero que é daquele que o senhor bota um prego e depois cai e o senhor esquece. Não. Deixa o presente lá, é através de livros que o senhor vai receber, é através de embarques que o senhor vai receber, e bote lá e diga: entre lá no site para ver o valor que eles têm e valorize. E vamos colocar 50 como Marco disse. O empreendimento dele é gigantesco. 50 pessoas. Porque a CEAPA, Central de Apoio à Peles Alternativa, Arco Verde já pelejou, Tuparetama já pelejou, Afogados já pelejou. No estado de Pernambuco só existe 5. Recife, Jaboatão, Caruaru, Sertânia e Petrolina. E foi dentro dessa CEAPA que tirou em primeiro lugar, proporcionalmente do estado de Pernambuco. Então, Vossa Excelência, os índices nossos foram muito bons. Mas que me ajudou, doutor Oswaldo, toda a lista está em primeiro lugar nas promoções. Então, o Sertânia também foi bom. Resolveu o problema da situação, resolveu as instituições e está sendo cobrado. E agora, como filho de Sertânia, como cidadão sertanense, eu como na maior facilidade do mundo. Rindo, brincando, porque a gente fica acima de tudo no meio de bairro de Mariana. Está todo mundo feliz. Por isso, quando eu me dirijo às pessoas, já ri. É um sorriso para todo mundo. Ficou, implantou o 14º, implantou o 15º. Graças ao presidente. Eu pedi hoje na visita que a gente fez às instituições. Vamos liberar as instituições de ajuda que estão aqui, vou lhe repassar já. Muito obrigado. Peço desculpa, sei que a empolgação é essa, porque eu quis subir a meu pai. Meu avô foi, meu pai foi. Eu nunca vi um negócio tão difícil de carregar. É pobre, pesa. Quando o cara pobre, até às vezes nem olha direito para ele. Então a gente tem que ser a identificação. Sertânia, vamos com o doutor Oswaldo somar força. Vamos com o poder executivo. Vamos com o poder legislativo. Vamos com o índio e com o Goja, mostrando que Sertânia aí é onde ela se coroa de êxito e é onde o velho Rogaciano diz: a rainha é do Moxodó. Até por incrível que pareça, geograficamente, para a gente chegar lá em Afogados tem que passar por aqui, só se for de avião. Qual é difícil dar de avião nessa situação? Então passa por Sertânia. Para ir para Paraíba, passa por Sertânia. E eu dizia com muita propriedade, Vossa Excelência, é dessa forma, presidente. Eu peço desculpa por falar em pobre, isso deixa a gente nessa luta. E tem um dia que o promotor perguntou: mas o senhor é pobre? Então eu só queria ver todo mundo em nada, né? Eu não fosse pobre também, mas eu podia tomar de conta de todo mundo de jeito. Então não pode ser dessa forma. E eu, graças a Deus, a gente estudou agora com os elementos, onde a simetria foi respeitada por Vossa Excelência, é desse jeito. Quero agradecer, quero pedir desculpa a vocês e dizer a vocês: sorria que Maria está vendo vocês. Parabéns, Sertânia. Muito obrigado. Eu chamava aí para entregar um presente e o nosso amigo Marcos. O Marcos vai aqui, presenteando aqui, e foi. Então está satisfeito. Já pegou, né?
que eu vou querer um tipo de cidadão para resolver esses presentes aqui, né? Agora Ivo também aqui trazendo de outra obra de arte. Casa Patriota, estou te chamando aqui para tirar foto do Oswaldo. Chama o rapaz aí. Eu quero aqui registrar também a presença da secretária de Agricultura, Josenilda Gomes. E quero agradecer aqui, senhor Antônio, eu quero lhe agradecer porque você não deu nenhuma tapa ali. Foi obediente, né? Não sei se ele ficou com medo de quebrar mesmo ali, né? Eu aqui olhava e ele estava comportado. Obrigado. E também agradecer porque ele tinha 5 minutos para falar, ele falou 30, depois também. Aí queriam dar 10, eu disse, eu conheço o seu Antônio, eu vou dar só 5, porque eu sei que ele vai falar um monte. Se der 10, aí ele quer falar com 1 hora, né? Eu conheço, aí conversa sempre foi assim, né? Conversa pelos cotovelos. Nós vamos ouvir agora o prefeito do município, Ângelo Ferreira. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente Antônio Henrique, presidente desta casa, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, cumprimentar o vereador Edmundo Alves Monteiro, vereador Tadeu Queiroz, líder do governo nesta casa, cumprimentar o vereador professor Washington Passos, cumprimentar a vereadora Rita Rodrigues, a vereadora Galba Siqueira, o vereador Junião Lins, cumprimentar o doutor Oswaldo, que
recebe essa homenagem justa do povo de Sertânia através da Câmara de Vereadores por iniciativa do projeto de Tadeu Queiroz. Cumprimentar os artesãos aqui na mesa, representando o artesanato de nossa cidade, o artesão Marcos, o artesão Ivo, ambos que trabalham sobretudo com madeira e que são lá do alto do Rio Branco, aquele bairro que a gente considera, doutor Oswaldo, que tem uma vida própria, não é? E a gente aproveitar até porque a gente vai inaugurar aquela Praça da Infância que nós estamos fazendo no Alto Rio Branco, provavelmente no dia 7 de junho à noite, final da tarde. Cumprimentar os senhores, as senhoras, os pais, pai, a mãe, a avó, a esposa, a filha, Sofia, do doutor Oswaldo, os demais parentes, cumprimentar os secretários municipais, os servidores municipais, os servidores desta casa. A gente viu aqui Otélia, Flávio Júnior, o Juninho Brito, que aqui está, que movimentou o tempo inteiro aqui nesta sessão. Cumprimentar o advogado-geral do município, Malibu, que junto com os secretários municipais aqui representam o nosso município, o poder executivo, a prefeitura da cidade. É um motivo de muita alegria a gente vir hoje aqui a esta casa e ver doutor Oswaldo, que passou aqui 6 anos. Coincidentemente, como eu estou no 2º mandato, nós tivemos várias vezes conversando com o doutor Oswaldo sobre problemas da cidade, de inúmeras preocupações que ele citou aqui, que ele sempre convocou as secretarias do município, junto com a doutora Raíssa, sobretudo, mas também com o doutor Júlio César lá atrás. O doutor Júlio também tinha um contato com o município, até pela população procurar a promotoria para resolver divergências, resolver problemas de ordem pessoal e de ordem coletiva. E a gente sempre teve, fui diversas vezes lá com o Irineu, com o Malibu, ter esse contato, além da promotoria, com o Poder Judiciário. A gente vem com alegria por reconhecer, disse aqui o presidente Antônio Henrique, que criou critérios junto com a Câmara, com o colegiado, para dar títulos de cidadão ou de cidadã. Critérios que teriam que ser atendidos. Então o senhor recebe um título baseado no seu trabalho. O trabalho que o senhor fez e é conhecido aqui como juiz de direito deve ser uma função extremamente difícil da pessoa julgar. É muito difícil. Primeiro, ter o conhecimento das leis, de estudar muito, de olhar também, ter o olhar da sensibilidade, do social, olhar para as pessoas, ver aquele problema todo e ter que decidir. É uma profissão bonita? É. Muita gente pergunta a uma criança e ele vai dizer diversas profissões e vai dizer também que quer ser juiz de direito. Mas juiz deve ser muito difícil para julgar, para analisar cada processo. O trabalho que o senhor fez aqui, reduzir aquela redução do número de processos,
mas ainda deixou 1.800 processos. Por quê? Porque tem os processos novos também. Vai chegando, não é, doutor Antônio? Todo dia, né, Carlos Patriota? Vai chegando processos e vai se avolumando o trabalho. Então, o senhor fez um trabalho na sua área, como juiz de direito. Aqui foi dito muita coisa que na área social que o senhor fez, o apoio às associações, o apoio à população, sobretudo aqueles que mais precisam do poder público, de forma geral, que são aqueles que têm menos recursos, que são mais vulneráveis, que têm menos condições de até sobrevivência. Então o senhor teve o olhar do juiz, da obrigação, o olhar da lei, mas também o olhar social, o olhar para os cidadãos e cidadãs de Sertânia, não importando a renda, a cor, o sexo, tudo, enfim, o estudo, o grau de estudo das pessoas, mas olhando com o olhar de quem é juiz, de que sabe julgar, mas que sabe atender as pessoas. É importante isso, essa sensibilidade no ser humano de olhar e decidir, sobretudo pelo que é melhor, e melhor principalmente para aqueles que mais precisam. Então, o senhor, a gente tem a honra de vir aqui, a alegria de vir aqui, para ver o senhor receber esse título de cidadão sertanense, como o senhor disse aqui mesmo, que é completo. É um cidadão completo de Sertânia que nasce hoje aqui ao receber esse título. Sertânia se orgulha de dá-lo ao senhor. E Sertânia a gente agradece isso também. Além de agradecer à população, agradecer à Câmara de Vereadores de nossa cidade que lhe concedeu tão honroso título. Parabéns, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer a vocês que Sertânia está em festa, convidá-los para esse momento. Teremos festa hoje, amanhã, na Praça de Eventos. Tivemos ontem um culto, um show gospel, e a gente tem várias atividades durante esta semana na área esportiva, cultural. O artesanato está lá na praça também, expondo a sua obra, está ali também representada lá na Praça de Eventos, e a gente quer convidar todos para comemorar conosco esses 151 anos de emancipação política do nosso município. Município que tem 2.422 quilômetros quadrados, que tem uma população de cerca de 33 mil habitantes. Município extenso, com 12 vilas e povoados, além do núcleo urbano da cidade. Município extenso que é o 6º maior município em área territorial do estado de Pernambuco. E que o senhor, como cidadão, já tem essa compreensão de que este município, que lhe acolhe, que lhe recebe como filho, com muita honra, precisa, como disse aqui, como disseram aqui várias pessoas, Tadeu, Antônio Queiroz, vários citaram aqui que o senhor vai ser desembargador, se Deus quiser. É muito bom isso. E a gente, e que Sertânia precisa do senhor também. Então, como filho de Sertânia hoje, o senhor tem até uma obrigação maior do que tinha anteriormente, embora tenha saído daqui o seu trabalho, mas o senhor tem hoje como filho de nosso município. Com essa honraria, o senhor também tem
uma responsabilidade e uma obrigação maior com o nosso município. Boa noite a todos e parabéns. Teve uma hora que eu fiquei preocupado aqui, viu, Rafael? Seu Antônio cobrou tanto que eu disse: ele vai devolver esse tipo. Devolveu o tipo. Aí Ângelo, para complementar, fez também outras cobranças. Rapaz, ainda bem que não tem mais ninguém para falar. Porque senão é cobrança demais, né? Porque só tem um mês de vida aqui. Vamos devagar, não é? Aí, tanta cobrança, né? Mas é isso mesmo. Como o Anjo disse, a responsabilidade, eu vou apenas reforçar o que ele disser. Como a senhora tem a responsabilidade como sertaniense, como filho de Sertânia, né? E a gente nasceu aqui, eu nasci aqui. O senhor foi escolhido para nascer aqui a segunda vez, né? Aí então a responsabilidade aumenta, é maior que a nossa, né? A gente agradece, quer agradecer aqui a presença de todos que compareceram hoje aqui para prestigiar essa sessão solene. Agradecer aqui aos servidores da Altéia, secretária-geral da Casa, Juninho Brito, que é o assessor legislativo, assessor técnico legislativo, desde que é assessor daqui da presidência, e Vitor, que é o controlador interno da Casa, que estão aqui representando todos os demais servidores. E alguns não estão hoje em Sertânia, porque tem um congresso de vereadores da União dos Vereadores de Pernambuco. Eu estava lá, voltei hoje, né? Estava lá, eu e o vereador Nico. Voltou hoje, porque aqui essa sessão só termina amanhã, né? Quem estava lá hoje como palestrante foi a doutora Fernanda Nóbrega, que foi aqui, é uma pessoa que nos ajudou aqui. Nós temos aqui o Orelhão Digital, no convênio com o Ministério Público, né, que a gente atende aqui a população em diversas ações aqui de certidões, de que a população precisa, vem aqui na Câmara e a Câmara presta esse serviço. E foi o convênio da doutora Fernanda Nóbrega, quem coordenava isso no Ministério Público. E foi que nós fomos a segunda Câmara do Estado a implementar esse tipo de serviço. Estamos implementando agora o da Receita Federal. A gente vai ter aqui um posto da Receita Federal para atender a população, para poder se deslocar, às vezes até Caruaru, né? E a gente aqui vai facilitar, está no processo de implementação, de formalização de convênio. O senhor falou aqui a respeito da adoção do adolescente, né, da criança, que hoje está em Paris, né? E aí eu lembrei aqui que Paulo Henrique, meu filho mais velho, era o secretário de Ação Social, né? E ele me contou isso, eu nem lembrava mais, mas quando o senhor falou aí me lembraram aqui, né, que ele participou desse processo, né? Ele tinha me contado isso, né? E que foi uma coisa que o menino está lá em Paris, né? Com uma situação de vida muito melhor, né? E é como o senhor disse, se não tivesse o poder público, o poder judiciário tivesse cuidado disso, que seria dessa criança hoje, né? A gente vai encerrar aqui esta sessão solene, agradecendo mais uma vez a todos, agradecer mais uma vez, seu Antônio, por ter preservado nossa tribuna, certo? Tadeu alertou aqui, agradecer por ter falado pouco, apenas 5 minutos, né? Não extrapolou o tempo, ele foi bem obediente, né?
Botaram, uma passagem eu estava na viagem, disseram que estava no negócio lá 10 minutos, eu disse, tão doido, só 10 minutos aí, eu estou nada, dou 5. Né? Então a gente, com esses agradecimentos, a gente encerra esta sessão solene, mas antes dizer que o senhor dá vontade aqui agora, na sessão de voto, trazer a família, né, para fazer o registro aqui, né, certo? Como a gente sempre faz no encerramento. Uma boa noite a todos, né, fiquemos com